Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Continuando os assuntos do vídeo passado, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre Bone, mas eu quero te mostrar como a gente consegue, né, criar algumas relações aqui na hierarquia e como a gente atrela artwork, né, aos bones. A gente vai ver umas formas mais simples aqui, depois a gente vai falar sobre vínculos e pesos, né, como a gente atrela vértices ao bone e tal, mas por enquanto vamos pegar esse bone aqui. Eu criei um bone reto, bem retinho aqui, menos 90 graus, tem um comprimento aqui de 200, vamos arredondar isso para 200, beleza? E o que eu quero fazer é atrelar um retângulo, né? Uma coisa simples aqui pra gente começar. Então, vamos desenhar um retângulo. Vou desenhar ele aqui do lado, vou trazer ele aqui pra cima. Você vai notar que agora, né, por enquanto, se eu rodo esse bone aqui, ele não tem nada a ver com aquele retângulo, né? Se a gente olhar na hierarquia, a gente consegue entender o porquê. Mas assim que a gente passa esse retângulo pra dentro desse bone aqui, pra ele ser, né, uma criança, uma child, dessa camada desse bone root. E agora, conforme a gente faz alterações, então se eu mudar a posição para lá e para cá, opa, dei um Ctrl Z sem querer. Se eu mudar a posição para lá e para cá, se eu mudar a rotação ou se eu mudar a escala, você vai ver que o retângulo vai herdar essas propriedades de transformação, né? Mas a única coisa que não muda, deixa eu mudar a nossa escala para 100% aqui de novo, a única coisa que não faz nada é se eu pegar o nó, né? Se eu mudar o comprimento aqui desse bone, ele não está mudando o comprimento do retângulo. E isso acontece porque a gente ainda não vinculou, não atrelou os vértices desse retângulo a partes específicas da estrutura do bone. A gente criou só uma relação simples de parentesco, assim como a gente consegue criar com qualquer elemento, qualquer grupo aqui dentro do Rive, entre o bone e o retângulo. Mas isso não é inútil, tem um motivo pelo qual, né? É bom, é sempre melhor quando a gente puder atrelar um objeto inteiro e só simplesmente fazer ele como um filho daquela camada, né? Do que atrelar todos os vértices a uma coisa específica, como a gente vai ver no próximo vídeo. Mas esse é um exemplo básico de como você pode juntar, né, parte do seu artwork e atrelar ele a um bone. Então vamos supor que eu quero fazer um braço bem simples aqui. Vamos deletar tudo isso aqui, vamos criar alguns retângulos. Então vamos fazer um retângulo aqui, que vai ser, por exemplo, uma parte do braço, né? Vamos dar um Command D, eu vou duplicar, vou trazer isso aqui para baixo agora. Vou dar mais um Ctrl D, trazer isso mais um pouquinho para baixo, vou alterar o tamanho desse aqui, e agora eu só vou arredondar os cantos de todos esses caras, né? Então vou pegar o corner aqui, vou colocar um número bem alto aqui, não precisa ser 500 exatamente, mas agora eu vou só juntar. Não vai ficar perfeito, tá? Estou fazendo meio correndo aqui para te mostrar, mas eu vou juntar meio que a articulação desses dois braços aqui, para que elas, né, tenham alguma sobreposição ali mais ou menos. De novo, não vai ficar perfeito, pra gente ganhar tempo, mas tá razoável. E aqui, por exemplo, uma mãozinha do nosso braço. Vamos supor que agora a gente quer adicionar articulação aqui. Então eu vou pegar a ferramenta de Bone e eu vou criar exatamente como se fosse a estrutura de ossos aqui desse braço. Então eu vou criar um ponto aqui, aí vou vir mais ou menos aqui para baixo, né? Onde está mais ou menos ali o encontro do... Não, na verdade, um pouquinho mais para cima aqui, onde está o encontro desses nossos dois segmentos. Vou voltar para a ferramenta de ossos para continuar desenhando. Vou descer aqui mais ou menos onde está a minha mão. E aí eu vou fazer um último aqui, que é o osso da mão. E agora, a gente criou uma estrutura, mas conforme a gente mexe isso aqui, né? O braço não se mexe junto. Então a gente tem que atrelar o nosso artwork aqui, no caso, nossos 3 retângulos super bem feitos, a essa estrutura de bones. E se a gente olhar, a gente tem a raiz, que é o braço, a gente tem o bone 1, que é ali a região do antebraço, e a gente tem o bone 2, que é a região da mão. Então, se eu jogar o retângulo 3, que é correspondente à minha mão aqui, né, como a gente pode ver, vou jogar ele dentro do bone 2, vou jogar o retângulo 2 dentro do bone 1 e vou jogar o retângulo dentro do bone. Você vai notar aqui agora que a gente tem uma estrutura um pouco mais diferenciada, né? A gente atrelou, a gente criou a relação de parentesco ali por meio da hierarquia, mas agora, se eu mexo a raiz, todo mundo vem junto, se eu rotaciono, todo mundo rotaciona junto, se eu rotaciono só o antebraço e a mão vêm juntos. E se eu rotaciono só a mão aqui, só a mão vai rotacionar. E dessa forma fica bem simples da gente adicionar mais coisas aqui se a gente quiser, né? Isso aqui parece um braço assim, então vamos seguir o exemplo original lá do Rive e vamos adicionar um escudo. Se eu criar um círculo aqui, vamos deixar ele com uma cor diferente aqui, por exemplo, eu posso trazer esse escudo aqui, por exemplo, para frente da mão e posso criar a relação aqui de parentesco, né? Então, quando mexe a mão, ou seja, o bone 2, eu quero que o escudo vá junto. Então eu vou jogar essa elipse, que é o escudo, lá dentro do bone 2. Você vai notar que deu um errinho aqui, né? Porque a mão veio para frente,
mas a gente pode mudar isso aqui simplesmente, passar isso aqui para cima na hierarquia, e agora sim, quando a gente mexe a nossa mão, o nosso escudo está preso ali na mão. Então, quando a gente mexe o antebraço, o escudo também se mexe. Conforme a gente mexe a raiz inteira desse membro, todo o braço vem junto com o nosso movimento. Se no seu caso aí, você estiver fazendo junto comigo isso, quando você arrastou o escudo para dentro da estrutura de Bones, pode ser que o seu resultado ficou mais ou menos assim, né? O antebraço ficou meio por cima, o escudo está desenhado ali por trás, e a gente tem duas formas de resolver isso aqui. A primeira é mudando a ordem de desenho, criando uma ordem de desenho diferente, como você já viu, né? Então, vindo aqui no meu Bone, então dentro da elipse aqui, né? No meu escudo, eu posso criar uma draw order e colocar essa regra para ser acima do target e colocar o target como o retângulo do antebraço. Assim a gente consegue manter a hierarquia ali onde a gente quer, mas mesmo assim renderizar o escudo na frente. Ou uma outra opção, vou deletar essa draw rule aqui, é simplesmente a gente fazer isso direto na hierarquia. Então, que dentro do meu Bone 1, a gente tem o retângulo e depois a estrutura da mão. Então eu posso passar a estrutura da mão para cima e aí a gente também resolve esse problema. De novo, são diferentes soluções para esse mesmo problema, né? Pode ser que no seu caso aí você prefira uma ou outra por causa do resto do contexto do que você está criando. Esse aqui então foi o básico do básico, um pouco menos básico, né? A gente aprendeu alguns truques a mais aqui com os Bones, mas mesmo assim o básico sobre Bones no editor do Rive. A gente vai ver umas coisas mais interessantes quando a gente falar de constraints, mas por enquanto, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre vínculos e pesos, que é uma outra forma da gente atrelar aqui as coisas aos nossos Bones. Então, marca esse vídeo como gostei, para deixar ele marcado como visto aí, enquanto você apoia o projeto, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!